Veloso traz para a gente fala do presidente do Congresso, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a democracia no Brasil. Pacheco faz um alerta. Atenção, o monstro do golpe não está morto. Veja. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Eu estou aqui, mas acompanhando com as fontes o encontro que está tendo em Minas Gerais entre o presidente Lula e também autoridades de Minas, nas principais cidades, com o objetivo de dar uma alavancada nas pré-candidaturas, nas principais prefeituras de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte, que tem o nome do PT na disputa, Rogério Correia, o deputado federal, mas também com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. É a sua terra, Lula faz todo esse percurso acompanhado de Pacheco e as trocas de elogio a gente pode até chamar de uma lua de mel política entre os dois. Isso porque mais cedo o presidente da República disse que Pacheco é a figura política mais importante neste momento em Minas Gerais. Ele também falou que Pacheco tem todos os pré-requisitos para disputar as eleições do governo do estado em 2026 e ganhar. Pacheco também disse em evento, durante seu discurso, que recebe com muita alegria os elogios que são lhe atribuídos por Lula e que ele é um presidente que preza pela democracia, ao relembrar os atos antidemocráticos do 8 de janeiro do ano passado aqui no Brasil, quando invadiram as sedes dos três poderes, e também a frustrada tentativa de golpe nesta semana na Bolívia. Pacheco disse que o monstro não está morto e é preciso trabalhar em defesa da democracia. Inclusive, coincidentemente ou não, o apelido de Pacheco no Congresso, ali nos corredores, é Senhor Democracia. Muitas divergências podem haver entre nós em relação a uma série de temas, isso é absolutamente normal. Mas uma coisa deve nos unir, deve nos impor uma vigilância constante. Há 2 anos nós tivemos um problema de atentado à democracia. Na Bolívia agora, essa semana, nós tivemos uma violação democrática num país, portanto esse monstro não está morto. Bom, a gente está acompanhando isso, que pode, consequentemente, culminar em um apoio político em 2026, como o próprio Lula já deu a letra, mas antes tem as eleições da presidência do Senado. Aí, até que no Senado, Ananias, pelo que eu venho apurado, falam que a eleição está mais tranquila. Pacheco deve colocar ali como seu sucessor, apoiar e conseguir eleger Davi Alcolumbre, que foi inclusive quem lhe cedeu a cadeira por esses períodos, né, esses 2 mandatos que somaram 4 anos. E agora Davi Alcolumbre deve voltar e com o apoio do governo. Já na Câmara, a situação é um pouco mais complicada, porque Lula tem resistência ao principal nome de Lira, que é o Omar Nascimento, do União Brasil da Bahia. É isso, eu fico por aqui. Boa noite para vocês, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Obrigado, Raniele Veloso. Bom fim de semana. Segunda a gente se reencontra aqui no Ciência Política, tá? Então, Raniele trouxe várias informações de Brasília. Chama a atenção essa aproximação do presidente Lula com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, alinhadíssimos dois juntos, situação bem diferente na Câmara, e com uma bandeira uniforme, defesa da democracia, Marta. É um discurso bem interessante e coerente com o que o presidente do Senado ele vem com a postura que ele vem adotando, né, durante o mandato dele, durante o comando dele na Casa Legislativa. Eu acho que ele tem toda a razão quando ele diz que a gente tem sempre que manter-nos alerta para esse tipo de ameaça, que a gente não pode descansar, que a gente não pode tirar os olhos disso e fingir que não existe. Fingir que isso não pode acontecer novamente a qualquer momento. Isso eu falo de tentativas mesmo de golpes de Estado. A gente teve aqui um caso no Brasil, a gente teve agora o último caso recente na Bolívia. Então, esse tipo de ameaça, esse tipo de ataque, na minha visão, não vai cessar de forma alguma. Muito pelo contrário, eu acho que os ânimos dessa galera que defende esse tipo de golpe, na verdade, estão aumentando, estão crescendo. É tão tal que a gente vê comumente nas redes sociais, diariamente, comentários de pessoas que defendem esse tipo de ação, esse tipo de crime,
né? Então, eu acho que é realmente interessante, é o correto a se dizer e é o correto a se fazer, né? De que a atenção não deve ser tirada dali, porque quando a gente ignora, quando a gente finge que não existe, abre mais espaço, abre mais margem para que essas pessoas tomem e ocupem espaços e algo ruim, como no caso um possível golpe de Estado, acabe acontecendo. Então, de fato, é sempre manter-se alerta. Alerta. Olha, agora é interessante, Kátia, que muito desse discurso golpista, desse ataque à democracia, vem inclusive de críticas, acompanhado de críticas à postura dos próprios políticos e dos líderes dos poderes, incluindo o próprio Pacheco, incluindo o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou seja, há aí uma ação de ataque a esses políticos, junto com essa defesa de uma ruptura democrática. Ou seja, eles estão no centro dessa questão, inevitavelmente, Kátia. E isso também, junto um discurso de que quem defende a implantação, ou quem defende a ditadura, um governo militar e etc., se diz defender a liberdade. E não existe coerência nisso, né? Se deputados e senadores são eleitos pela vontade do povo, independente de qualidade de Congresso, comprometimento, mas assim, o que a gente tem que entender é que o Senado e a Câmara, principalmente a Câmara dos Deputados, é um recorte da nossa sociedade. Não são extraterrestres, não são alienígenas que elegem aquelas pessoas que representam a população. E eu volto a dizer que, por pior, o presidente do Senado lembrou bem, por pior que seja o cenário de um país, tanto econômico quanto político, as divergências entre as forças políticas, né? Ali os temas, o pensamento, a discordância, como ele frisou, por maior que seja e por pior que seja a situação de um país, nenhum regime é melhor do que a democracia, do que a liberdade de um povo de ir às urnas e escolher quem vai representá-los. Essa questão do poder aí na mão dos militares, na mão das Forças Armadas, isso não é coisa de quem está defendendo a liberdade de forma alguma. Já escuto você, França. Inclusive tem a decisão do STF que condenou aquele golpista que quebrou o